Quero que os irmãos me acompanhem. Nós lemos ali em 1 Pedro que ele levou sobre si os nossos pecados. Ali nós vimos que ele não tinha pecado. Ali nós vimos que ele morreu no nosso lugar. Ali nós vimos que por causa dele nós somos curados, nós somos sarados. E que ele hoje, querido, olha, aqueles que estavam desgarrados e separados dele, voltaram para ele, querido, como ele sendo o pastor, o sumo pastor das vossas almas. Então eu quero que você entenda algumas coisas aqui. Capítulo 52 de Isaías, quero ver o verso 14. E nós vamos fazer uma leitura hoje expositiva. Na realidade, eu vou estar falando de versículo a versículo para os irmãos, para que eles entendam o contexto bíblico. Antes de começar, eu quero dizer para você que Isaías, ele é um livro que é chamado profético. Profético por quê? Porque Isaías ele teve uma visão dada por Deus aproximadamente, querido, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, aonde ele contemplou nessa visão tudo aquilo que aconteceria com Jesus lá na cruz do Calvário. E ele pegou e retratou isso. Quando Jesus ele veio, ele foi o cumprimento dessa profecia e dessa visão que ele teve, que Isaías teve. E se você analisar bem ali no texto que nós vamos ler, é tudo aquilo que ele conseguiu contemplar. Imagine uma pessoa em um sonho, e nesse sonho ele vendo cenas igual você acabou de ver nesse vídeo. Cenas de alguém sendo machucado, alguém sendo humilhado, alguém sendo insultado, alguém sendo perfurado, alguém que estava basicamente querendo com sua pele toda dilacerada. Imagine uma visão dessa. Não foi fácil para Isaías retratar esse retrato daquilo que Jesus ele viveria, mas ele retratou, e ele vai colocar aqui com alguns detalhes. Eu quero ler esse texto nessa noite para você ver o quanto Jesus ele ama você. Eu quero mostrar hoje sobre o amor vicário de Jesus. Fala assim, o amor vicário. Fala assim, vicário. Fala assim, substitutivo. Ele tomou o meu lugar. Isso significa vicário. Ele deixou eu e você livre para assumir a nossa posição. No verso 52 de Isaías, no capítulo 52, verso 14, aqui ele começa a pintar o retrato do que está acontecendo com Jesus. E ele vai dizer assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, que não era o de um homem, a sua figura não era a dos filhos dos homens. Preste bem atenção no que Isaías está falando, o que ele está contemplando aqui. Ele está dizendo o seguinte, querido, olha, ele perdeu todo o aspecto humano. Quando as pessoas olhavam para ele, já não via mais um homem, de tão desfigurado que ele ficou por causa dos açoites e por causa da punição que ele estava levando sobre si, que era algo, querido, que era resultado de pecado. Eu falei isso aqui quase todos os cultos, quero repetir nesse último. Eu quero perguntar aqui, quem tem pecado aqui, ergue as mãos, querido, por favor. Amém. Todos temos pecados. A Bíblia vai dizer em 1 João, no capítulo 1, que se o homem disser que não tem pecado, ele está mentindo. E se ele está mentindo, ele já pecou. Porque todos falhamos em alguma coisa. Tenho dito para os irmãos que a lei são os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Se você não tem, você já pecou. Você tem conseguido amar o teu irmão como a ti mesmo? Se você não consegue isso, você pecou. Você tem conseguido honrar seu pai e sua mãe? Se você não tem conseguido isso, você já está em pecado e você é digno de punição, porque a lei é severa. Então, o homem querido, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se não é a glória de Deus,
ele tem um destino, que é ir para o inferno. E Jesus, ele precisava ser esse cordeiro que você acabou de ver nesse vídeo aqui por último. Quando Jesus entra no João 29, ele vai dizer assim: olha, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do... Não é tira as pessoas do mundo, tira o pecado do... E o pecado está nas pessoas, o pecado não está nas coisas. O pecado é resultado daquilo que eu e você fazemos. O pecado é aquilo que está dentro de nós, está diferenciado, ou não está em conformidade com a vontade de Deus. Tem muitas pessoas aqui, eu tenho falado isso nesse período. Você às vezes, querido, não faz o que quer fazer. Você faz o que o seu corpo conduz você a fazer. Isso é pecado. Por quê? Porque você sacia a carne, você não sacia o espírito. A carne vai dizer que você precisa fazer um tanto de coisa errada, mas lá dentro de você o espírito está ministrando que é errado, mas você não consegue vencer isso. E a Bíblia chama esse viver que a pessoa vive as obras da carne. Ela não consegue se controlar, ela não consegue vencer a carne. E muitos têm vivido a obra da carne. Então Jesus, ele precisava ir para a cruz para matar a carne. Precisaria ir para a cruz para fazer o que, igreja? Você percebeu como que está dentro? A palavra desfigurado, vou ler aqui novamente, diz que ele perdeu, querido, totalmente a figura, o retrato humano. Você basicamente, se você olhasse nele, você dizia assim: é alguém monstruoso. Porque consequentemente, por causa das feridas, Jesus, querido, ele inchou, ele ficou inchado. Você sabe que quando uma pessoa é ferida, dependendo aonde ele é ferida, ele incha. No filme, às vezes, ele não consegue retratar totalmente, mas foi o que eu acredito, esse Mel Gibson, que mais aproximou um pouco daquilo que Jesus ele sofreu. Agora eu quero que você entenda o que ele estava fazendo naquela cruz. Verso 4, no capítulo 53. Isaías 53, verso 4. O que ele estava fazendo ali naquela cruz? A Bíblia diz que ele, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se você pegar a tua Bíblia e você tiver interesse de ler a tua Bíblia, você vai tanto para Levítico 26, você vai tanto para Deuteronômio capítulo 28, capítulo 31, e você vai descobrir que enfermidades, dores, é resultado de desobediência. Resultado de quê? Desobediência. Então, quando a pessoa desobedece a Deus, a palavra diz que a maldição recai sobre a pessoa. O que é a maldição? É o não cumprimento da lei de Deus, a não obediência à lei de Deus. Então, esse mal vem sobre o homem. Começa a partir dali, querido, a enfermidade. Só para você ter ideia, Êxodo, capítulo 15, verso 20 e 26, vai dizer que aquelas pessoas que obedecem a Deus, eles não permitirão que essas pessoas tenham as mesmas enfermidades que havia lá no Egito. O Egito, ele representa o mundo. Então quer dizer, quando eu sou obediente a Deus, Deus, ele me preserva até da enfermidade. Diga aleluia. Por que Jesus, ele curava a pessoa? Porque ele perdoava os pecados das pessoas. Diga glória a Deus. Ele tinha poder para perdoar os pecados. Quando a pessoa ela se arrepende, ela começa, querido, a ter a possibilidade de milagre. Por quê? Porque ela está nesse momento com um coração que ela pode alcançar o perdão de Deus. E o perdão, querido, o primeiro processo de perdão é um arrependimento daquilo de errado que as pessoas fazem. Se a pessoa ela não arrepender, ela não se converte. Se ela não se converte, os pecados delas não são perdoados. Coloca aí para mim, Atos 3, verso 19. Olha só para você ver como que é o procedimento do perdão de Deus. Você precisa entender isso aqui. Atos 3, verso 19. Você precisa ver como que se processa o perdão de Deus. Porque tem muitas pessoas que acham que só chegar aqui e ficar com remorso, chorar um pouquinho, Deus perdoou. Olha para quem está do teu lado. Deus vê o seu coração. Ele não vê o que sai dos seus lábios. Amém? Quando sua boca está falando, ele está analisando o seu coração. É assim que a Bíblia vai dizer. 1 Samuel 16, verso 7 para Davi. Arrependei-vos. O que a pessoa precisa fazer?
Fala para quem está do teu lado, olha, perdão só depois de arrependimento e conversão. Porque o arrependimento, olha, ele muda a mente da pessoa. A conversão é a prova de que ela mudou. Aí sim se confere o quê? Perdão dos pecados. Então tem tempos de refrigério pela presença do Senhor. Porque Deus agora ele traz paz. Eu e você somos renovados. Temos agora uma reconciliação através de Jesus com Deus. Diga aleluia. Amém, querido? A Bíblia diz que essa reconciliação ela vem mediante a fé, através da justificação que há em Cristo Jesus. Romanos 5, verso 1. Amém? Não há outra forma de sermos justificados. Então a Bíblia vai dizer em Isaías 53, verso 4: Ele tomou sobre si as nossas. Tem gente que é feliz, querido, em ser enfermo da alma. Tem gente que é feliz em ser enfermo do corpo. Tem pessoas que ela é feliz em ser perturbada. Porque se Jesus já tomou, olha, tudo isso que era do ser humano já levou sobre ele, aquele resultado que você viu nele ali, é porque ele tomou sobre si. As pessoas ainda continuam pegando de volta ou não aceitando aquilo que Jesus ele fez. Quantas pessoas que menosprezam o sacrifício de Jesus? Quantas pessoas eles menosprezam a cruz de Cristo? A cruz, talvez, alguém vai criticar você como que o seu Deus morreu na cruz. Ele morreu na cruz, querido, porque ele fez homem, porque não havia nem justo na terra que poderia morrer como um cordeiro santo. Deus teve que gerar um ventre de uma mulher chamada Maria. Ele viveu 30 anos, quanto tempo, querido? E ele não pecou, porque ele não poderia pecar. E ele tinha que ir para a cruz, porque tinha que ser perfeito. Você fazer as coisas certas, querido, você não é salvo. Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu não devo ninguém, eu não prejudico meu vizinho, sabe, eu não atrapalho a vida de ninguém. Vai para o inferno assim mesmo, querido, porque a Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você é bonzinho para você, mas diante de Deus você é sujo. O pecado, querido, ele afasta o homem de Deus. E o pecado começa no homem, querido, na época de Adão. Se você não tem Jesus na tua vida, você carrega o pecado. E o pecado é uma mancha, querido, que sobe o sangue de Jesus. Quando você confessa Ele como Senhor e Salvador, querido, Ele é lavado, Ele é tirado através do arrependimento e através da conversão. Tem muitas pessoas que eles não conseguem fazer isso. A Bíblia fala que essas pessoas que não aceitaram esse sacrifício, eles ainda estão sob a ira de Deus. Virá uma ira. De vez em quando você vê pessoas morrendo de uma forma muito bruta. E você pensa assim: Deus é mal. Não, Deus não está protegendo ele, ele não quis. Tem pessoas que estão andando sem Deus. O que é? Deus está sempre estendendo a mão. Talvez tem pessoas aqui que conhecem amigos, pessoas que tiveram mortes trágicas, que estão vivendo momentos trágicos, e você pergunta por quê? Eles não têm compromisso com Deus, e hoje eles estão buscando a Deus de todas as formas, e não é no fundo do coração, não tem como Deus mudar a vida deles. Eu falo muito aqui na igreja: se Deus ele olhasse o sofrimento da pessoa, a África estava toda convertida, era rica. Sabe por que não está? Porque a pessoa precisa ter fé. Ela precisa crer em Jesus para Deus restaurar a vida dela. Se pessoas vierem aqui na igreja e começar a chorar, a gritar, e isso não for arrependimento, não vale nada. Quando eu vejo muitas pessoas: Senhor, arrepender de forma vazia não tem sentido para Deus, querido. Você engana homem, mas você não engana Deus. Sabe por quê, querido? O sacrifício de Jesus, aquele vídeo que você tem, foi de
não doeu no coração de Deus entregar o teu filho. Doeu. Não pense que Deus ele ficou rindo a hora que Jesus estava na cruz, querido. Ele não ficou. Ele não ficou rindo. Jesus está na cruz e disse: Pai, Pai, por que me desamparaste? Ele sentiu que o Pai estava longe. Ele sentiu o Pai longe. E as pessoas, querido, eles não valorizam Jesus, eles brincam com Jesus. As pessoas, elas não conseguem fazer a vontade de Deus. E a palavra diz que Deus ele é justo. Deus ele é o que, querido? A palavra justo vem daquele que cumpre a justiça, aquele que cumpre a lei. Eu e você, hoje não vivemos sobre a lei, mas nós vivemos sobre o Espírito da lei. Significa a lei do Espírito hoje ela rege na nossa vida. E Ele precisa guiar e conduzir a nossa vida. Você nunca vai mudar porque você quer mudar. Você vai mudar porque Deus ele começa a envolver com você e logo você nem percebe o que aconteceu na sua vida. Você não muda não é porque você quer, é porque você abriu o coração e ele começa um tratamento na tua vida. Diga glória a Deus. Pastor, eu não consigo mudar. Não consegue mesmo. Mas se você começar a buscar a Deus, Ele consegue mudar você. Posso ouvir glória a Deus? Amém, querido? É por isso que Ele manda o teu Espírito Santo, porque Ele tem que mudar a nossa por dentro, não é por fora. E o texto ele vai continuar, diz que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, Ele carregou as nossas dores. Aquela cruz, querido, era o sofrimento meu e seu na eternidade. Você já parou para pensar como que é uma vida de uma pessoa que já foi para o inferno? Pega a Bíblia e dá uma olhadinha no capítulo 16 de Lucas, você vai ver o rico que foi para o inferno. Ele disse que ele queria apenas molhar a ponta do dedo na boca, na língua de Lázaro, só isso, de tão atormentado que ele estava. E ele tinha acabado de chegar naquele lugar. Quantas pessoas não valorizam, querido, o sacrifício de Jesus na cruz? Quantas pessoas preferem amar pessoas, amar coisas, amar entretenimentos que destroem a vida, do que amar a Cristo? Tem pessoas que só se preocupam em namorar, casar, festar, sabe, se drogar, se prostituir, aproveitar a vida. Não existe como aproveitar a vida se ela está te destruindo. Olha para quem está do teu lado. Não é aproveitar a vida quando ela está te destruindo. Sabe? Tem pessoas que acham que estão aproveitando a vida, mas toda vez que olha no espelho, ela vê que ela está cada vez pior. Algo é arrancado dela. Isso não é aproveitar. Você está sendo corrompido a cada dia. Essa é a realidade do ser humano. Quanto mais liberdade ele acha que precisa, ele não percebe que ele está vivendo uma libertinagem. Ele usa a liberdade para fazer o que ele quer, e o que ele quer não é o que Deus aprova. E o que Deus aprova, querido, é você que carrega a responsabilidade. É por isso que ela vem pesada quando vem situações difíceis na tua vida. É por isso que você não dá conta de carregar. É por isso que você às vezes fica perturbado e angustiado, porque o inimigo usa isso para oprimir você. Mas na cruz Jesus ele quis nos livrar disso. E o texto vai continuar, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Por causa de que, igreja? O que é transgressão? Transgressão é você infringir a lei. Você deixou de fazer algo que era para você ter feito. Sabe, você infringiu. Alguém aqui passou no sinal vermelho, multa, vai ter que pagar. Foi isso que aconteceu. O homem, ele pecou, agora vai ter que pagar. O homem precisa pagar, porque ele quebrou a lei.
E Jesus, ele tomou esse lugar, ele pagou aquilo que era eu e você tínhamos que pagar. Alguém já recebeu uma carta assim, dizendo assim: olha, não precisa pagar aquela dívida grande que você já fez. Alguém já recebeu? Sabe por que você não recebeu? É porque dívida precisa ser paga. Olha para quem está do teu lado: dívida precisa ser paga. Foi isso que Jesus era precisava ser paga, e na moeda, querido, era o sangue. E o texto ele vai continuar dizendo assim, no verso 5: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, essa palavra pisadura significa feridas, fomos sarados. Você viu as feridas do corpo dele? Aquilo ali são sulcos, são pequenas valas que as pessoas acreditam que quando aquele azorrague batia no membro dele, chegava, querido, olha, a atingir até os membros internos de Jesus. Eu estava vendo um vídeo hoje de várias pessoas foram colocadas na posição de cruz sem ser pregado com prego. E as pessoas davam 5 minutos, o coração dela começava a acelerar, e ela começava, querida, quase morrer sufocada. Agora imagina Jesus, que já tinha passado uma noite, ou uma parte da noite, sofrendo, uma manhã todinha sofrendo, carregando uma cruz numa distância de aproximadamente 6 quilômetros, querido. E agora ele vai para a cruz, todo machucado, ensanguentado. Como que Jesus está aí? Tem gente que desce da cruz quando as coisas começam a ficar difíceis na vida. Tem pessoas que desistem de Jesus quando as coisas começam a ficar difíceis. Tem pessoas que se desviam de Jesus quando as coisas começam a ficar difíceis. Jesus não desviou da cruz, Jesus ele andou com a cruz. Jesus ele não soltou a cruz. Jesus ele levou ela até onde deveria ter ido. Ele não daria conta, querido. Esses dias nós estávamos contentando aqui. Muitos não têm costume de mexer com concreto. Vai chegando uma hora que o corpo não aguenta mais. E quando o corpo não aguenta mais, querido, a tendência é você parar. Mas Jesus não parou. Quem quer saber por que ele não parou, diga glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: porque ele ama você. Foi por isso que ele não parou. Não foi porque era leve. Não foi porque era fácil. Não foi porque não doía. Foi porque ele amava a mim e você. E tem hora, querido, que você vem na igreja, parece peso para você. Tem hora que você fala do amor de Jesus para alguém, parece um peso para você. Tem hora que parece que você tirar tempo para Jesus para orar, parece um peso para você. Passou uma hora, ele ficou, querido, 6 horas pendurado na cruz por você. E tem pessoas que não tinham uma hora do dia, um momento do dia, uma parte da tua vida para Jesus. E ainda chega na igreja e diz assim: o pastor está querendo me oprimir agora, me fazer escravo. Não, Jesus tomou o seu lugar, filho. Ele ficou na cruz no seu lugar. Pastor, mas é porque eu estou cansado às vezes. Será que Jesus estava cansado? Será que Jesus ele ficou cansado ali? Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Será que Jesus se preocupou com a dele? Se ele tivesse preocupado com a dele, eu e você hoje, querido, não tínhamos oportunidade de ouvir o Evangelho. Para muitas pessoas, a história de Cristo virou a história dos 7 anões, a Cinderela. Querido, se eu e você não acreditarmos, não tivermos fé naquilo que Jesus fez por mim e por você, não andarmos no caminho de Jesus, eu e você, querido, não podemos ser salvos na ira de Deus. Não é historinha. Não é filme de Hollywood, querido.
E o texto ele vai continuar no verso 7. Todos nós, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Preste bem atenção. Qual que era o caminho que você estava andando antes de conhecer a Cristo? Aonde você estava perdido antes de ouvir o Evangelho de Cristo? Você estava perdido e a palavra diz que Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Olha para quem está do teu lado e fala assim: olha, Ele veio buscar você. Talvez você estava perdido, querido, olha, num casamento destruído, perdido, querido, numa vida financeira destruída. Talvez você estava perdido numa uma autoestima destruída, numa perspectiva de vida destruída. E Ele veio a resgatar, trazer de volta para Ele e dizer para mim, para você: você é importante, você pode ir, porque eu te ajudo. Você sabe por que muitas pessoas não acertam na vida? Porque eles são ovelhas perdidas, e o perdido não sabe para onde está indo. Um perdido faz as escolhas erradas, os perdidos fazem as coisas erradas, os perdidos estão nos lugares errados, com as pessoas erradas, porque está perdido, está desgarrado, está longe, sabe, as ovelhas, aqueles que são dele. Sabe por que Ele morreu na cruz? Porque todo mundo, querido, quando olha para a cruz e vê um homem pendurado ali que não tem pecado, aquilo ali chama a atenção das pessoas. Não é algo bonito na cruz, não. Algumas linhas teológicas vão dizer que ele estava sorrindo quando estava na cruz, e estava dando ele se tornou um homem como Deus. Preste bem atenção. Talvez tem pessoas aqui que um dia foi no hospital. Talvez tem pessoas aqui que um dia sentiu dor. Talvez teve alguma pessoa que um dia teve um acidente. Você sorriu na hora que você foi afligido por isso? Jesus não sorriu. Ele gritou lá no Getsemane, ele diz assim: Pai, se quiseres, faça de mim esse cálice. Olha, ele estava dizendo esse tipo de morte: se eu quiser, não deixe eu morrer naquela cruz. Mas ele termina a oração dizendo assim: não seja feita a minha, mas a tua vontade. E era a vontade de Deus que ele, querido, morresse na cruz. As pessoas não entendem isso. Eu vejo tantas pessoas falar mal de Jesus, mas um dia eles vão descobrir que ele perdeu a oportunidade. Todos vão descobrir isso, porque o dia que ele triunfar, a palavra diz que aqueles que se tornaram inimigos dele, ele verá o triunfo dele, e eles, queridos, de uma forma amarga, eles verão e contemplarão aquela verdade. O texto ele continua aqui, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Como que, igreja? Que é levado ao matador, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Talvez você reclame porque ficou uma semana sem pecar. Talvez você reclame porque o seu salário atrasou 2 dias. Ele estava ali, querido, no ato da morte. A Bíblia diz que ele não abriu a boca para reclamar, para dar vida para mim e para você. E talvez tem pessoas aqui que reclamam de tantas coisas. Acham até que Jesus não está olhando para ele. Repense a sua vida. Repense a sua vida. O texto continua 8. Pela opressão e pelo juízo ele foi arrebatado. E quem dentre a sua geração considerou que ele fora cortado das trevas dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo?
Ele foi ferido por causa da transgressão dele, querido. Olha para quem está do teu lado e fala assim: olha, sua. Talvez você pense, pastor, eu nem tinha nascido 2000 anos atrás. Mas a Bíblia ela já tem um início e um final, sim ou não? Então Deus ele já tem tudo definido. Ele já até sabe quem está aqui, que vai ser salvo, ele já sabe. Ele já sabe, querido, quem vai falhar, quem vai errar. Mas não é isso que ele quer. Ele é soberano. O livro já está escrito. As pessoas se decidiram, ele não decidiu por ninguém. Mas ele sabe aqueles que decidiram por ele e aqueles que o rejeitaram. Talvez hoje você possa escrever a sua história hoje e voltar para o caminho do Senhor e andar no caminho. E o texto continua, verso 9, já estou encerrando já. E deram-lhe a sepultura como simples. E como rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano no valor. Ele era a verdade. Olha para quem está do lado assim: Jesus era a verdade. Ou melhor, vou corrigir a frase assim: Jesus é a verdade. Amém, amado? Não há engano em Jesus. Por isso que eu não gosto, quando a gente vai pregar a Bíblia, eu gosto de ler textos bíblicos, porque é o que é verdade. Por isso que você tem que ler a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade. É o verbo de Deus que ele transforma a minha sua vida. E o texto ele vai continuar. Todavia, preste bem atenção. Eu quero que você preste bem atenção no verso 10. Todavia, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo enfermar. Olha para quem está do teu lado assim: foi vontade de Deus fazer isso. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele amou o quê? Deus ele amou o quê? Foi vontade de Deus fazer isso com ele, para resgatar ele. Pastor, se um dia Deus chegar aqui e falar: o Senhor, ele não veio aqui, não se mostrou como Deus para mim. Ele vai dizer: eu mandei meu filho, eu permiti que meu filho se revelasse a 12 apóstolos, que formaram outros, e isso virou uma corrente que chegasse a todas as gerações. E eu quero dizer uma coisa: que não tem como você correr, que chegou até você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem tem pai aí, diga glória a Deus. Seu pai te ensinou muitas coisas? Ele aprendeu com quem? O pai dele aprendeu com quem? E o pai do pai dele aprendeu com quem? O pai dele aprendeu com quem? O pai dele aprendeu com quem? Aonde nós vamos parar, queridos? Aonde nós vamos parar? A sua vida ela nasceu em algum lugar. Ela não começou com você, ela já existiu antes de você. Você é apenas uma raiz, a extensão da raiz. Não comece você. E a Bíblia diz que foi vontade de Deus fazer isso. Ele terá o fruto do trabalho da sua alma, verso 11, e ele ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. O que ele vai fazer, querido? Justificará a todos, queridos. Por que não todos? Porque tem gente que diz não para Jesus. Abra aí, Ezequiel, Mateus 10, 32 e 33. Já estou ensinando já vamos orar. Mateus 10, 32 e 33. Diz assim: portanto,
que me confessar diante dos... Qualquer que me confessar o que, igreja? O que Jesus vai fazer? Que estás aonde? Verso 33. Mas qualquer que me negar diante, eu o negarei também diante, que está onde? E quem está do lado do Pai do céu, só Ele pode fazer isso. Ele justificará muitos, não a todos, porque muitos vão negar Jesus. E aquele que negar ele será negado diante do Pai. Aquele que confessar ele será confessado diante do Pai. E para encerrar, a palavra vai dizer assim: pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, ou a sua herança com os grandes, e com os poderosos repartirá ele os seus despojos, porquanto ele derramou a sua alma até a morte, foi contado com os transgressores. Nós falamos da cruz na semana passada, de um à direita e outro à esquerda. Alguém lembra aqui? Diga glória a Deus. Ele foi contado entre os transgressores, ele foi para a cruz como um assassino de um lado e outro de outro. Ele foi contado como um deles. E a Bíblia continua dizendo: mas ele levou sobre si o pecado de quantos, querido? Cadê o Ezequiel? Muitos. Ele levou o pecado de... não todos. Olha para quem está do teu lado. Não todos. Deus, ele amou o mundo, todo mundo está salvo. Não! Só quem confessar Jesus. Só quem não pecar mais, ou pelo menos lutar contra o pecado. Existe uma diferença. Quando eu aceito Jesus, eu sou o santo que luta contra o pecado. Olha para quem está do teu lado. Quando eu aceito Jesus, eu sou o santo que luta contra o pecado. Eu não sou mais um pecador. É diferente. E pelos transgressores ele intercedeu. Eu quero dizer para você nessa noite, a única forma de eu e você termos paz com Deus é através da cruz, porque foi na cruz que Jesus ele derramou por si. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O salário do pecado é a morte, e Jesus teve que morrer. Ele teve que morrer. Ele teve que morrer por eu no seu lugar, porque ele atraiu para ele o pecado daqueles que o confessaram. Quando eu e você vivemos pecando, vou falar sobre isso futuramente, eu e você estamos levando para a cruz Jesus novamente. Quando as pessoas elas vivem pecando, elas estão levando Jesus para a cruz novamente. Eu quero nessa noite, querido, olha, com essa última palavra da ceia, eu acredito na cruz de Cristo. Não menospreze o sacrifício de Jesus na cruz. Segunda coisa, querido, a cruz hoje pode ser, querido, a última oportunidade para muitos que estão aqui. Não espere amanhã, semana que vem, para você, querido, viver pela cruz. Algumas pessoas, nós de uma forma simbólica, colocamos o nome dela ali na cruz, para que elas afirmassem viver pela cruz. A Bíblia diz assim: todos que quiserem vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz e... ah, pastor, eu não vou não, porque eu não vou te largar a bebida. Então você não vem mesmo não, porque você escolheu a bebida e é Jesus. Ah, pastor, eu não vou não, porque eu ainda estou adulterando. Realmente você não
Aquele que quiser vir para mim, nega. Tem hora que a gente fica na igreja pregando, quase implorando para os outros: oh, pelo amor de Deus, aceita Jesus. Não, querido, ouça a mensagem. Se você não sentiu no coração, nega Jesus mesmo. Mas se você sentiu no coração, aceita Ele de verdade e vai viver uma vida restaurada em nome de Jesus. Jesus, querido, Ele não foi para a cruz rico, e Ele não vai ficar como um povo da corte para tantas pessoas, como a gente às vezes vê. Jesus, Ele ama as pessoas, mas Jesus, Ele não é bobo. Olha para quem está do teu lado: Jesus, Ele ama, Ele não é bobo. Você já viu aqueles namorados? Eu te amo, a pessoa está pisando no cara, sabe? A mulher está pisando no cara, o cara na mulher, e fazendo tanta coisa errada. Eu te amo, eu te amo. Jesus não é bobo assim, querido. Não avalie Jesus como um homem. Com Jesus não existe espera. Ou é sim, ou é não. Sabe, eu não gosto. A pessoa hoje ela tem que ter responsabilidade na vida. Tem hora que você tem que entregar uma responsabilidade na mão das pessoas, sabe para quê? Para saber se ela é digna daquilo que ela recebeu. Porque se ela perder, é porque ela não foi digna. E se ela perdeu e aquilo for trazer prejuízo, ela tem que sofrer mesmo para aprender a dar valor naquilo que Deus deu. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Pastor, eu perdi. Não tente enganar aquele que conhece a tua vida e o teu coração. Não engane aquele que aonde você vai, os olhos dele estão. Aonde aquilo que você pensa, ele sabe o que você pensa. Não tente fazer isso. Eu quero que você, nessa noite, valorize a cruz de Cristo. Ele foi o vencedor na cruz. Sabe por quê? Porque a cruz, querido, é para vencedor. Na cruz a gente vence. Na cruz a gente triunfa. Na cruz a gente, querido, olha, não perde, a gente ganha. Amém? Um dia Estevão estava sendo apedrejado. Ele poderia estar xingando: só foi eu aceitar Jesus e o povo está jogando pedra em mim. Mas ele diz assim: Pai, Jesus sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Talvez alguém pega e pensa assim: mas Estevão, ele morreu à toa, querido. Ele viu a glória, querido. Ele estava dizendo assim: pega a última pedra e joga logo. Eu já estou vendo o paraíso. É assim que a gente vive. Mas a gente não pode passar crise financeira, não pode passar crise de relacionamento, não pode ter uma dificuldade. Sai para longe para dizer que é Jesus, querido. Que vergonha, amado. É porque você ainda não tomou postura de vencedor. Jesus, ele foi arrastando, mas ele venceu. E você? A cruz é coisa séria. Não é brincadeira, não é uma ficção, não é uma invenção, é uma verdade.